cavalo selvagem surpreende ao ajudar menina autista a participar de sua última exposição. Luísa sempre foi vista como a estranha da cidade pequena. Na escola, os sussurros sobre ela passavam como ventos frios, cortando e deixando feridas. Aquele olhar de desdém, a falta de compreensão, tudo isso a fazia sentir um nó no peito que nunca parecia se desfazer. Ela não se encaixava, não conseguia se conectar, mas, no fundo, carregava dentro de si um mundo vibrante, colorido e cheio de arte. A sua única forma de desabafar era através de um pincel e um papel. E é claro que para Luísa, a arte não era apenas um hobby, era a sua respiração, o seu refúgio. Ao pintar, ela soltava um pouco de sua alma, expressando a luta. E o anseio que ninguém parecia enxergar. Mas algo estava prestes a mudar naquela cidade marcada por preconceitos e indiferença. O surgimento de um cavalo selvagem na floresta próxima parecia ser o prenúncio de uma nova era. O cavalo, com sua crina longa e olhos que brilhavam como estrelas no céu noturno, se tornara uma lenda local. Ele galopava livre, sem se preocupar com julgamentos, e sua presença pura e indomável fez com que Luísa se sentisse viva. Quando ele apareceu pela primeira vez, sua força e liberdade fizeram o coração de Luísa disparar. Foi um contato instantâneo, uma conexão inexplicável que a fez querer capturar aquele espírito corajoso em sua arte. Com o sonho de realizar uma exposição que fosse capaz de tocar o coração das pessoas, Luísa começou a trabalhar freneticamente. A cada pincelada, sua confiança crescia, mas a dúvida se instalava como sombra. Poderia a cidade, com seus muros de preconceito, acolher sua arte? Ela tinha que tentar. Depois de algumas semanas, foi quando conheceu Felipe, um fotógrafo de rua que carregava as marcas de suas próprias batalhas e cicatrizes emocionais. Com sua ajuda, Luísa começou a sonhar mais alto, planejando algo único. Enquanto o grande dia se aproximava, segredos obscuros sobre a família de Luísa começaram a vir à tona. Coisas que ela nunca soube, segredos que a cercavam como uma névoa densa. À medida que as revelações iam se acumulando, as questões sobre identidade e aceitação ressoavam dentro dela, tornando sua luta interna ainda mais intensa. A pressão de todos os lados parecia quase insuportável. Em uma dessas noites de clima tenso, enquanto as estrelas brilhavam intensamente no céu, Luísa se encontrou em um dilema. Deveria ela abrir mão de seu sonho em nome da aceitação? Deveria deixar de lado sua felicidade para se encaixar em um molde que nunca tinha sido feito para ela? O cavalo selvagem que se tornara seu símbolo de liberdade parecia lhe responder com a intensidade de seus bramidos à distância. E no clímax daquela noite cheia de incertezas, um segredo familiar impactante se revelou de maneira brutal, desafiando Luísa a confrontar sua verdadeira identidade e propósito. Ela estava diante de uma encruzilhada, aceitar a aprovação alheia ou se aceitar plenamente. O que ela escolheu e como isso afetaria sua presença na exposição ainda era um mistério. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. No clímax daquela noite cheia de incertezas, quando Luísa lutava contra as tempestades emocionais dentro dela, um telefonema inesperado quebrou o silêncio. O som do celular reverberou na escuridão como um aviso. Ela hesitou, mas quando viu o nome mãe na tela, a curiosidade seguiu o instinto. Com uma voz embargada, atendeu. Luísa, precisamos conversar, agora. A voz da mãe ficou gélida, como um sopro de inverno. Algo estava muito errado. Ao chegar em casa,
foi confrontada por uma cena que parecia um pesadelo. Sua mãe, com os olhos vermelhos, tinha uma expressão que Luísa nunca tinha visto antes. Era como se todo o peso do mundo estivesse sobre ela. Senta aqui, eu preciso te contar alguma coisa. Luísa tentou entender. O que poderia ser tão importante? Ela se sentou, seu coração pulsando no ritmo de um tambor acelerado. Era uma sala pequena, com as paredes despidas, mas hoje tudo parecia sufocante. Sua mãe começou a falar, mas as palavras estavam embaralhadas, como se ela estivesse tentando juntar pedaços de um quebra-cabeça quebrado. Luísa, há anos atrás, quando você ainda era um bebê, sua vida foi mudada. Você nunca soube, mas seu pai, ele não era quem você pensa que era. Ele era um homem medonho, e o que você acha que é sua história é apenas uma parte, uma mentira. O mundo ao redor de Luísa desabou. Um homem medonho? O que isso significava? Suas mãos começaram a tremer. Seu peito apertou, como se alguém tivesse colocado uma pressão insuportável. Mãe, por favor, explica. O que você está dizendo? Nesse momento, a mãe pegou um envelope empoeirado que estava sobre a mesa. Isso foi encontrado entre as suas coisas. É uma carta do seu pai. Não era um pai qualquer. Ela estendeu o envelope, as mãos trêmulas revelando a fragilidade da verdade oculta. Quando Luísa abriu, as palavras dançaram diante de seus olhos. O pai que ela nunca conheceu falava sobre uma vida de erros, de segredos e, principalmente, da sua vontade de protegê-la. Ele mencionou pessoas perigosas, ameaças que se aproximavam e uma necessidade desesperada de manter Luísa longe. Uma revelação assombrosa surge. Ele dizia que a sua vida estava em risco. Um barulho vindo da porta interrompeu o momento. Era Felipe, o fotógrafo, que tinha aparecido sem aviso. Sua expressão era de choque e preocupação, como se ele tivesse sentido que algo monumental estava acontecendo. Luísa, o cavalo selvagem estava sendo perseguido. Eu vi tudo. Ele precisa de ajuda. O instinto de Luísa levou para a porta, não pensando nas palavras que acabara de ouvir. Mas sua mente estava em conflito. O pai desconhecido, os segredos e o cavalo. O único ser que representava liberdade e conexão em seu mundo. Mas como isso poderia se misturar com essa nova realidade devastadora? Luísa, você não pode ir sozinha. Felipe gritou, tentando agarrá-la. Mas a pergunta fervia dentro dela. E se o cavalo fosse um sinal? O que ela impulsionando-a adiante. Então, antes que qualquer um pudesse reagir, um grito cortou a noite. Um grito agudo e desesperado ecoou pela floresta. O coração de Luísa disparou enquanto um medo profundo invadia sua alma. Uma sombra se aproximava, algo que ela não podia ver, mas que ela sentia com uma intensidade aterrorizante. Ela tinha que tomar uma decisão. Seguir seus instintos e buscar o cavalo, ou ficar e enfrentar a nova verdade que sua mãe havia revelado. O que ela escolheria agora? As árvores balançavam suavemente enquanto Luísa hesitava entre o que havia descoberto e a urgência de correr para o cavalo selvagem. O grito sentido ainda ecoava em sua mente, um chamado que misturava desespero e esperança. Eu preciso ir. Cada palavra soava como uma decisão, mas... Por dentro, ela estava em fragmentos. Felipe aproximou-se, a preocupação em seu olhar. Luísa, você realmente não pode ir sozinha. Não sabemos o que está acontecendo lá fora. E a sua mãe? A menção de sua mãe causou um aperto no peito de Luísa. O que ela acabara de ouvir a deixava em frangalhos, mas a conexão com o cavalo parecia mais forte que qualquer revelação dolorosa. Um novo grito cortou o ar, mais próximo, mais angustiante. Eu não posso esperar. Ele precisa de mim. A imagem do cavalo com seus olhos brilhantes, fugitivo e livre, ficou gravada em sua mente. Um último olhar para Felipe, Luísa tomou a decisão. Eu vou. E partiu, correndo em direção à floresta. O chão sob seus pés era um borrão. Ela mal conseguia sentir os galhos a arranharem a pele. A adrenalina a guiava.
O coração batia forte, misturando-se com o som dos próprios passos apressados. As luzes da cidade se apagavam e a floresta tornava-se um labirinto de sombras profundas e mistérios. Quando chegou ao clareira, o que encontrou a paralisou. O cavalo estava cercado por figuras ameaçadoras, homens que pareciam saídos de um pesadelo. Eles seguravam lanternas, suas sombras dançando como monstros ao redor do animal. Luísa sentiu um frio na barriga. Era uma visão aterradora. O que eles querem com ele? Amplas perguntas formigavam em sua mente. Saia daí, garota! Um dos homens gritou, a voz soando como um trovão. Luísa hesitou, mas o cavalo, vendo-a, começou a relinchar, como se entendesse que ela estava ali para ajudar. Eu não vou deixar vocês machucarem ele. A coragem invadiu, mas antes que pudesse se mover, uma mão segurou seu braço, fazendo-a girar. Felipe estava ali, a expressão de preocupação profunda. Volte, Luísa, é perigoso. Mas ela não ouviu. O desespero pela vida do cavalo era mais forte. Com um impulso, Luísa avançou, e quando estava prestes a gritar, algo extraordinário aconteceu. Um dos homens, sem avisar, sacou uma arma. O estrondo ecoou. E tudo em câmera lenta. O cavalo, em um impulso feroz, disparou em sua direção, como uma tempestade indomável. E em uma fração de segundo, Luísa viu o cortejo de loucura acontecer. O cavalo, com um pulo ágil, desviou da bala em um ato de puro instinto. Mas o movimento desestabilizou-a. Arma na mão do atirador, que disparou em uma nova direção, diretamente para Felipe. As cores se apagaram. O que deveria ser um momento de libertação se tornou um pesadelo. O tempo desacelerou enquanto a bala cravava-se em Felipe. Ele cambaleou para trás, a expressão de choque e dor estampadas no rosto. Luísa gritou, um grito que travava o ar, uma explosão de dor que cortava a noite. Não! Felipe! Ela correu até ele, o mundo em volta desaparecendo, as sombras se misturando em um cenário de horror que ela nunca poderia ter imaginado. Ele caiu, e Luísa estava lá, tentando reanimá-lo. A vida estava se esvaindo, e a visão dos olhos dele, perdendo o brilho, era devastadora. Foi então que Luísa notou, entre lágrimas e desespero, na mão dele segurava um objeto que parecia um pequeno pendrive. Dentro de seu coração, uma sensação estranha atravessou. O que poderia significar? Porque a expressão de Felipe era de pura determinação, como se estivesse passando uma mensagem sem palavras. A confusão tomou conta. O que mais estava escondido? O que realmente estava acontecendo? Enquanto a vida de Felipe escorregava entre seus dedos, a pergunta ecoava em sua mente. Ela poderia descobrir a verdade antes que fosse tarde demais? O pânico tomou conta de Luísa enquanto ela tentava entender a gravidade da situação. Felipe! Não, por favor! O tom da sua voz temia, cada palavra transbordando de um desespero palpável. Ela se inclinou mais sobre ele. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, misturando-se à poeira do chão. Não, isso não pode estar acontecendo. O mundo girava ao seu redor, enquanto o céu noturno tornava-se um manto escuro, engolindo suas esperanças. Felipe estava pálido, os olhos perdendo o brilho. A mão dele apertava algo e Luísa percebeu que era um pequeno pendrive. Felipe, o que você tem aí? Ele mal conseguia falar, cada respiração parecendo um esforço monumental, mas havia uma determinação em seu olhar, algo que exigia que Luísa olhasse com mais atenção. Luísa, ele forçou um sussurro, a verdade. Você precisa descobrir a verdade. A expressão no rosto dele fez o coração dela disparar. O que ele queria dizer? E então, antes que ela pudesse ultrapassar o medo e a dor, um tremor sacudiu o chão. Era uma vibração profunda, como um rugido distante. O que estava acontecendo? As árvores começaram a balançar e o céu pareceu enegrecer ainda mais. Luísa ergueu a cabeça, os olhos arregalados enquanto um forte barulho se aproximava, como se algo colossal estivesse vindo em sua direção. E então, uma sombra enorme atravessou a clareira. Um veículo off-road emergiu da escuridão,
seus faróis iluminando tudo à frente como lâmpadas de emergência. É a polícia! Eles vêm! Foi tudo que Luísa conseguiu pensar. Mas o medo já tomava conta, e ela sabia que a luta não tinha acabado. O veículo parou abruptamente, e um grupo de homens armados saiu dele. Suas silhuetas ameaçadoras eram muito familiares. Luísa reconheceu um deles. Era o chefe da segurança da cidade, um homem notório, conhecido por controlar a floresta e todos os que ouçam se aproximar dela. Prendam esse cavalo e a garota. Um dos oficiais gritou, a ordem reverberando pelo ar carregado de tensão. Os homens se moviam rapidamente, cercando o cavalo enquanto Luísa lutava para se levantar, o coração batendo acelerado. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, outro tiro cortou o ar. O barulho foi ensurdecedor e a cena que se desenrolou a deixou sem ar. Um dos homens disparou contra o cavalo, mas a bala não acertou. Em vez disso, um ruído ensurdecedor acompanhou o disparo. Havia explosivos. O pânico se espalhou pelo grupo enquanto Luísa olhava aterrorizada. Corra, Luísa, agora! A voz de Felipe soou desesperada, mas ela não conseguia se mover, presa entre o desejo de ajudar o cavalo e a necessidade de proteger Felipe. Então, em meio ao caos, uma luz ofuscante como um sol emergiu do chão, seguido de uma explosão que fez tudo voar pelos ares. O barulho foi tão feroz que Luísa caiu para trás. A terra tremeu e a cena à sua frente ficou envolta em uma nuvem de fumaça. Ela piscou, sem conseguir entender o que estava acontecendo. Os homens gritaram em confusão, enquanto alguns foram jogados no chão. O cavalo, em um ato de pura bravura, desfez-se da linha que o prendia. No entanto, antes que Luísa pudesse voltar a olhar para Felipe, algo no ar mudou. A fumaça começou a se dissipar, revelando uma figura familiar. Era sua mãe avançando para a cena, uma expressão sombria nos olhos. Chega! Basta! A voz dela era como um trovão, e todos se calaram, até mesmo Felipe, que a olhava com os olhos arregalados. Luísa, você não deveria estar aqui. A voz dela carregava uma urgência e um peso que Luísa nunca tinha ouvido antes. A verdade começou a girar como um turbilhão em sua mente. Mãe, o que é você? Mas antes que pudesse completar a frase, a mãe de Luísa revelou um objeto brilhante nas mãos. Um colar que havia pertencido ao pai dela. Precisamos falar sobre quem você realmente é, antes que seja tarde demais. O chão tremeu novamente e uma nova percepção cruel começou a surgir. O colar, que parecia um simples enfeite, agora parecia indicar que havia muito mais na história da família do que ela jamais imaginou. O que está acontecendo? O que você escondeu de mim? O medo e a dor a invadiram. Antes que as respostas pudessem vir, mais homens armados entraram na clareira. O caos reinou mais uma vez, e Luísa sentiu que estava à beira de desmoronar. Felipe, o que está acontecendo? O desespero estampado em seu olhar refletia a urgência da situação. Mas a mãe de Luísa, com os olhos ardendo de determinação, olhou nos olhos da filha, e por um instante tudo fez sentido. Cada segredo, cada mentira estava prestes a ser exposto, e com isso, a realidade que Luísa conhecia se desintegrava. Afinal, o que ela realmente sabia do seu passado? E qual era a verdadeira conexão entre ela, Felipe, e o misterioso cavalo selvagem que a salvara? Enquanto a resolução se aproximava, Luísa sentiu que o tempo estava correndo, e a verdade incontrolável e devastadora estava prestes a ser revelada. O que mais estava à espreita nas sombras da floresta? O chão tremeu novamente, e uma nova percepção cruel começou a surgir. O colar, que parecia um simples enfeite, agora parecia indicar que havia muito mais na história da família do que ela jamais imaginou. O que está acontecendo? O que você escondeu de mim? O medo e a dor a invadiram. Antes que as respostas pudessem vir, mais homens armados entraram na clareira. O caos reinou mais uma vez, e Luísa sentiu que estava à beira de desmoronar. Felipe, o que está acontecendo? O desespero estampado em seu olhar refletia a urgência da situação. E foi nesse momento
que tudo mudou. O homem mais próximo, que se aproximava com um olhar altivo e ameaçador, ergueu a arma, mas não era para o cavalo. Era para a própria mãe de Luísa. Chega de brincadeiras, Marisa. Sabemos o que você está escondendo. O nome da mãe de Luísa reverberou entre os homens, como se fossem palavras mágicas que interrompessem a corrente do tempo. Marisa, com um olhar de terror, ergueu as mãos, mas não era para se render. Você não entende. Não deixarei você fazer isso. A emoção em sua voz era palpável, e Luísa sentiu o sangue gelar nas veias. O que estava acontecendo? O que Marisa ocultava? Felipe, deitado no chão, ainda com o pendrive em mãos, olhou para Luísa, seus olhos transmitindo uma urgência desesperada. Luísa, precisa ver o que está nesse pendrive. A verdade está lá. Antes que Luísa pudesse reagir, a voz de Marisa cortou o ar. Não, eles não podem saber. Um dos homens atrás de Marisa fez uma expressão de raiva que se transformou em um sorriso cruel. Se você não falar, querida, faremos isso do jeito difícil. E sem warning, ele avançou em direção à mãe de Luísa. Não! Luísa gritou, mas o som saiu trêmulo, como se sua própria voz estivesse enfraquecendo. A adrenalina corria em suas veias enquanto a cena se desenrolava diante de seus olhos. Era como um filme de terror, mas a dor era real. Ela olhou para Felipe, que ainda segurava firmemente o pendrive. Luísa, vai, agora! Ele forçou, quase como se soubesse que o tempo estava se esgotando. Mas antes que pudesse se mover, o homem atirou, não na mãe, mas em um dos outros homens que estava com ele. Um grito estrondoso cortou o ar, levado por um golpe de traição. O homem caiu, e a confusão tomou conta da clareira. Traidor! Um outro gritou, enquanto tentava entender o que estava acontecendo. Luísa não sabia se devia correr ou ficar. A cada instante, a sensação de que a verdade estava prestes a vir à tona crescia. A mãe dela e aquele homem, o que eles escondiam? Porque a vida dela estava se desintegrando em um filme em que ela nunca quis estar. A fumaça ainda se erguia após a explosão, refletindo a intensidade do ambiente, e então, como se o universo estivesse conspirando. Para deixar tudo mais confuso, o novo ruído fez todos pararem. Um cavalo galopava furioso, atravessando a clareira, a crina esvoaçante na luz pálida da lua. O cavalo selvagem, finalmente livre, parecia estar em busca de algo ou alguém. É ele! Luísa gritou. O cavalo parecia atraído, como se estivesse respondendo a um chamado que apenas ele ouvia. Mas a cena não parou. O homem ferido, tentando levantar-se, disparou novamente, e a bala cravou-se na lateral do cavalo. Luísa sentiu o mundo desabar. O grito estrangulado que escapou de seus lábios ecoou pela floresta, misturando-se ao som da noite. Não! Não! O desespero a consumiu, enquanto o cavalo cambaleava, perdido no caos. Naquele momento, tudo parecia entrelaçar-se de um jeito que Luísa nunca pensou ser possível. Ela se lançou para o cavalo, mas antes que pudesse alcançar, sua mãe bradou. Luísa, pare! Você não sabe o que está fazendo! Mas ela não podia parar, e enquanto corria, o queixo tremia. A verdade estava a poucos passos de distância. O que você escondeu de mim, mãe? O que realmente está por trás do meu pai? Aquela pergunta estava na ponta da língua, mas ao mesmo tempo, ela queria que o mundo inteiro apenas parasse. E com o cavalo caindo e o homem se levantando, uma nova revelação estourou em sua mente. O que se separava a verdade de suas origens e o futuro que desejava era um tecido intrincado de mentiras que levaria todos a um destino trágico. O que mais estaria por vir? Luísa se viu diante de um horizonte sombrio e, ao mesmo tempo, repleto de possibilidades. A vida dela nunca mais seria a mesma. O chão tremeu novamente e uma nova percepção cruel começou a surgir. O colar, que parecia um simples enfeite, agora parecia indicar que havia muito mais na história da família do que ela jamais imaginou. O que está acontecendo? O que você escondeu de mim? O medo e a dor a invadiram. Antes que as respostas pudessem vir, mais homens armados entraram na clareira. O caos reinou mais uma vez, e Luísa sentiu que estava à beira de desmoronar.
Felipe, o que está acontecendo? O desespero estampado em seu olhar refletia a urgência da situação. E foi nesse momento que tudo mudou. O homem mais próximo que se aproximava, com um olhar altivo e ameaçador, ergueu a arma, mas não era para o cavalo. Era para a própria mãe de Luísa. Chega de brincadeiras, Narisa. Sabemos o que você está escondendo. O nome da mãe de Luísa reverberou entre os homens como se fossem palavras mágicas que interrompessem a corrente do tempo. Marisa, com um olhar de terror, ergueu as mãos, mas não era para se render. Você não entende. Não deixarei você fazer isso. A emoção em sua voz era palpável. E Luísa sentiu o sangue gelar nas veias. O que estava acontecendo? O que Marisa ocultava? Felipe, deitado no chão, ainda com o pendrive em mãos, olhou para Luísa, seus olhos transmitindo uma urgência desesperada. Luísa, precisa ver o que está nesse pendrive. A verdade está lá. Antes que Luísa pudesse reagir, a voz de Marisa cortou o ar. Não, eles não podem saber. Um dos homens atrás de Marisa fez uma expressão de raiva que se transformou em um sorriso cruel. Se você não falar, querida, faremos isso do jeito difícil. E sem aviso, ele avançou em direção à mãe de Luísa. Não! Luísa gritou, mas o som saiu trêmulo, como se sua própria voz estivesse enfraquecendo. A adrenalina corria em suas veias, enquanto a cena se desenrolava diante de seus olhos. Era como um filme de terror, mas a dor era real. Ela olhou para Felipe, que ainda segurava firmemente o pendrive. Luísa, vai agora. Ele forçou, quase como se soubesse que o tempo estava se esgotando. Mas antes que pudesse se mover, o homem atirou, não na mãe, mas em um dos outros homens que estava com ele. Um grito estrondoso cortou o ar, levado por um golpe de traição. O homem caiu e a confusão tomou conta da clareira. Traidor! Um outro gritou enquanto tentava entender o que estava acontecendo. Luísa não sabia se devia correr ou ficar. A cada instante, a sensação de que a verdade estava prestes a vir à tona crescia. A mãe dela e aquele homem. O que eles escondiam? Por que a vida dela estava se desintegrando em um filme em que ela nunca quis estar? A fumaça ainda se erguia após a explosão, refletindo a intensidade do ambiente. E então, como se o universo estivesse conspirando para... O ruído fez todos pararem. Um cavalo galopava furioso, atravessando a clareira, a crina esvoaçante na luz pálida da lua. O cavalo selvagem, finalmente livre, parecia estar em busca de algo, ou alguém. É ele, Luísa gritou. O cavalo parecia atraído, como se estivesse respondendo a um chamado que apenas ele ouvia. Mas a cena não parou. O homem ferido, tentando levantar-se, disparou novamente, e a bala cravou-se na lateral do cavalo. Luísa sentiu o mundo desabar. O grito estrangulado, que escapou de seus lábios, ecoou pela floresta, misturando-se ao som da noite. Não! 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 O desespero a consumiu, enquanto o cavalo cambaleava, perdido no caos. Naquele momento, tudo parecia entrelaçar-se de um jeito que Luísa nunca pensou ser possível. Ela se lançou para o cavalo, mas, antes que pudesse alcançar, sua mãe bradou. Luísa, pare! Você não sabe o que está fazendo. Mas ela não podia parar. E enquanto corria, o queixo tremia. A verdade estava a poucos passos de distância. O que você escondeu de mim, mãe? O que realmente está por trás do meu pai? Aquela pergunta estava na ponta da língua. Mas, ao mesmo tempo, ela queria que o mundo inteiro apenas parasse. E com o cavalo caindo e o homem se levantando, uma nova revelação estourou em sua mente. O que se separava a verdade de suas origens e o futuro que desejava era um tecido intrincado de mentiras, que levaria todos a um destino trágico. O que mais estaria por vir? Luísa se viu diante de um horizonte sombrio e, ao mesmo tempo, repleto de possibilidades, a vida dela nunca mais seria a mesma. De repente, outra pessoa apareceu no meio da confusão. Um homem robusto com a cara marcada, mas que Luísa conhecia bem. Era Carlos, o tio que ela não via há anos. Ele tinha um passado sombrio,
e sempre fora envolvido com coisas estranhas, segredos que os adultos sussurravam. Luísa, ele gritou, temos que ir agora. A tensão aumentou. Você não! O que você está fazendo aqui? Marisa gritou, o horror refletido em seus olhos enquanto tentava se afastar. Carlos, você não devia estar aqui. Mas Carlos não se importava com isso. Eu vim buscar você, Luísa. É mais perigoso do que você imagina. E enquanto as palavras saíam de sua boca, a verdade se desdobrou. Como um eco antigo em sua mente, ele era o responsável pelas sombras, pelas coisas que aconteceram com seu pai. Tudo isso está conectado. Luísa sentiu o mundo desabar de novo. Carregava segredos mais profundos que ela entendia. A cada revelação, os laços entre os personagens se tornavam mais estreitos e mais dolorosos. A verdade estava prestes a ser revelada de uma maneira que mudaria tudo. Quem ela realmente era? E quem são essas pessoas que a cercavam? Enquanto a batalha se desenrolava na clareira, Luísa sentiu que a vida dela estava prestes a se desmembrar. E com isso uma nova pergunta surgiu em sua mente. Até onde ela iria para descobrir a verdade? O que Carlos realmente queria? E mais importante, quem seriam seus verdadeiros aliados? Enquanto Carlos a chamava, Luísa sentiu um turbilhão de emoções. O que ele queria com ela? A ideia de que tudo estava conectado a fazia querer correr. Mas o que mais estava envolvido? Como uma linha tênue separando a dor da verdade. Ao seu redor, os homens armados estavam em frenesi. A tensão estava no ar, pesada como um fardo que a oprimiu. Luísa, precisamos ir! Carlos gritou novamente. A urgência em sua voz era clara, mas ela não conseguia desviar o olhar da mãe. Marisa parecia ter envelhecido anos diante dela. A expressão de desespero a deixava ainda mais confusa. O que está acontecendo, mãe? Quem é ele realmente? A voz de Marisa falhou enquanto tentava se explicar. Luísa, por favor, não é hora de questionar. Siga Carlos. Mas os olhos dela brilhavam, como se um mar de segredos estivesse prestes a transbordar. Foi nesse instante que tudo se tornou surreal. Um estrondo ressoou e as árvores atrás deles se sacudiram. A poeira subiu e, em meio a todo o caos, um movimento rápido apareceu. Um carro preto, com os faróis apagados, deslizou pela clareira. O silêncio foi ensurdecedor, enquanto todos viraram a cabeça. Os homens armados pararam. A confusão tomou conta. A porta do carro se abriu de forma brusca e uma mulher surgiu. Luísa reconheceu imediatamente. Era Isabela, uma amiga de infância que ela não via há anos. Mas algo estava errado. A expressão dela era de terror. Não, vocês não podem deixá-la aqui, Isabela gritou, seu tom carregado de pânico. Marisa, você não deveria tê-la trazido até aqui. Eles vão descobrir. Luísa sentiu um frio intenso. A verdade estava escapando pelas bordas. Descobrir o quê? O que você sabe? Sua voz saiu mais alta do que pretendia. Mas o desespero tomava conta a cada segundo. Isabela olhou em volta, como se o tempo estivesse se esgotando. A verdade sobre seu pai e sobre você, Luísa. Não é o que você pensa. As palavras dela ecoaram na mente de Luísa, e ela se lembrou dos fragmentos do passado, dos segredos mal contados, das mentiras que sempre assombraram sua família. Tudo estava se entrelaçando como fios puxados de um novelo. Marisa começou a chorar. Isabela, eu não pude. Eu tentei proteger a nossa filha. Luísa não conseguia segurar a angústia. Proteger de quê? O que mais? Você escondeu de mim. Isabela piscou 2 vezes. Uma determinação súbita cruzou seu olhar. Você tem que decidir agora, Luísa. A verdade pode ser mortal, mas permanecer na ignorância pode ser fatal. Você tem que escolher. Fique em frente o que vem, ou venha comigo. Não há outra saída. Luísa sentiu a pressão em seu peito. A cada batida do seu coração, uma nova revelação girava em sua mente. Mas, antes que pudesse responder, um dos homens armados direcionou a arma para Isabela. Chega! Basta de joguinhos! Só quero a garota! E então,
O que parecia uma cena de filme se transformou em um pesadelo. Um tiro ecoou, rápido e seco. O rosto de Isabela mudou, um tremor percorreu seu corpo e ela caiu. Tudo aconteceu tão rápido que Luísa ficou paralisada. O tempo pareceu esticar e grito sufocado de sua mãe, os rostos de horror ao seu redor, a visão de Isabela caindo lentamente em câmera lenta. Isabela! Luísa gritou, um nó na garganta a sufocando. O horror se espalhou e os homens em volta estavam em desespero. Não, 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 o caos reinou. Luísa se virou, mas a confusão eram sombras dançando em sua mente. Em meio a tudo isso, Carlos se aproximou rapidamente. Vá, agora! Pegue o pendrive. Ele estava quase gritando, e enquanto Isabela caía ao chão, algo dentro de Luísa estalou. A verdade, a dor e o sacrifício. O pendrive. O que ele carregava? O que há nele? Sentiu que sua vida mudaria numa fração de segundo. Luísa apanhou o pendrive da mão de Felipe, que olhava em choque, o peso do mundo levando sua esperança. Talvez isso me diga quem eu realmente sou. Os homens armados trocaram olhares alarmados. O tempo continuava a correr e, em meio a tudo, a revelação que poderia mudar o curso de tudo estava nas mãos dela. Mas com a morte de Isabela, Luísa passou a se perguntar: quem mais poderia estar envolvido nessa teia de mentiras? Sua vida nunca mais seria a mesma. O que mais você escondeu de mim, mãe? O eco de suas próprias perguntas a cercava, sombrias como a noite. E enquanto a velha verdade se desfazia, uma nova e aterradora se erguia à sua frente. O chão tremeu novamente, e a voz de Isabela ainda ecoava na mente de Luísa. O pendrive! O que ele escondia? E com a morte de Isabela, seu coração parecia se despedaçar. Não, não pode ter acontecido isso! Ela gritou, seu desespero agora transbordando. Seu olhar se movimentou rapidamente, buscando respostas. Onde estava o cavalo? E a mãe? O que aconteceria a ela? Marisa estava perdida, lágrimas escorrendo pelo rosto. A cena se desenrolava em câmera lenta, cada som soando como um eco distante. Os homens armados entreolhavam-se, a tensão crescente, deixando tudo ainda mais caótico. Carlos gritou: Luísa, vá, agora! Sua voz era um misto de ansiedade e urgência. Mas quem era ele verdadeiramente? Havia tanto mistério em torno dele quanto na história de sua mãe. O que mais estava por trás de todas aquelas mentiras? O que mais eles estavam escondendo? Naquele instante, um estalo, um tiro partiu do fundo da clareira. Luísa congelou. O que foi isso? Uma onda de frio percorreu seu corpo. O som do disparo ecoou, e num movimento rápido, todos voltaram-se em direção à origem do barulho. A poeira e a fumaça da explosão ainda pairavam no ar, mas o que o surpreendeu foi avistar uma figura familiar surgindo do outro lado. Era o Dr. Raul, um amigo da família, que costumava visitar sua mãe quando ela ainda pensava que sua vida era normal. Raul estava agachado, segurando uma arma, seus olhos fixos em Carlos. Você, o que está fazendo aqui? Ele gritou, sua voz repleta de raiva e confusão. Todo o ar na clareira pareceu parar. Você não deveria ter voltado. Carlos, visivelmente abalado, olhou para Luísa, a expressão misturando medo e determinação. Raul, você não sabe o que está acontecendo. A verdade precisa ser revelada. Ela deve saber. Mas antes que pudesse responder, um segundo tiro atravessou o ar. Desta vez, atingiu Carlos. Ele caiu, seus olhos arregalados, a expressão de incompreensão estampada em seu rosto. Carlos, não! O grito de Luísa ecoou enquanto o mundo à sua volta começava a ruir. Luísa correu até ele, o coração batendo descompassado, um nó na garganta, mãos tremendo. Carlos, fala comigo, não me deixa. Sua voz estava afogada em lágrimas. O que estava acontecendo? Todo seu mundo parecia se desintegrar em uma sequência interminável de dor e traições. E enquanto ela tentava segurá-lo, um grito cortou o ar novamente. Os homens armados voltaram a se agitar. Raul estava agora à beira da loucura, apontando a arma para aqueles que cercavam a clareira.
Vocês não têm ideia do que estão fazendo. Ela não é só uma garota comum. Vocês vão se arrepender. O temor se espalhou entre eles, mas ninguém sabia o que aquilo realmente significava. O que ele queria dizer? Os murmúrios começaram a circular. O que ele quer dizer com isso? O que ela tem que é tão especial? Mas Luísa não tinha tempo para isso. As palavras de Raul reverberavam em sua mente. E então uma luz passou por seu olhar. O pendrive. O que mais ele poderia revelar? Mas, antes que pudesse alcançá-lo, uma mão forte segurou seu braço. Era Raul, agora lento e determinado. Você precisa saber. Luísa, o que você vai descobrir neste pendrive mudará tudo. O que sua mãe escondeu, eu só tenho uma chance de lhe contar a verdade. E nesse instante, o horror se transformou em uma maelstrom de revelações. Raul puxou um objeto do bolso, algo prateado que brilhava sob a luz da lua. Essa é a chave para tudo. Você tem que entender. Mas antes que pudesse terminar, o céu começou a iluminar-se. Um clamor barulhento vindo do horizonte. Clique, clique. Helicópteros! Estavam chegando. Luísa olhou em volta confusa. O que isso significava? Algo estava prestes a mudar de uma forma que ninguém poderia prever. Ela se sentiu no centro de um furacão. As perguntas voltaram, e agora mais fervorosas do que nunca. Quem era ela realmente? Por que tudo esse mistério? E enquanto o tempestuoso clamor se aproximava, Luísa teve a impressão de que a verdade estava mais próxima do que nunca, aumentando a cada respiração. Mas a que custo? O que mais estava prestes a ser revelado? E quando a poeira finalmente assentasse, quem ela realmente seria? O chão tremeu novamente, e a voz de Isabela ainda ecoava na mente de Luísa. O pendrive. O que ele escondia? E com a morte de Isabela, seu coração parecia se despedaçar. Não, não pode ter acontecido isso, ela gritou, seu desespero agora transbordando. Seu olhar se movimentou rapidamente, buscando respostas. Onde estava o cavalo? E a mãe? O que aconteceria a ela? Marisa estava perdida, lágrimas escorrendo pelo rosto. A cena se desenrolava em câmera lenta. Cada som. Soando como um eco distante, os homens armados entreolhavam-se. A tensão crescente deixando tudo ainda mais caótico. Luísa, vá! Agora! Gritou Carlos. A urgência em sua voz era clara. Mas ela não conseguia desviar o olhar da mãe. A expressão de Marisa estava desesperada, uma mistura de dor e medo. O que está acontecendo, mãe? Quem é ele realmente? A voz de Marisa falhou enquanto tentava se explicar. Luísa, por favor. Não é hora de questionar. Siga Carlos. Mas os olhos dela brilhavam, como se um mar de segredos estivesse prestes a transbordar. Foi nesse instante que tudo se tornou surreal. Um estalo. Um tiro partiu do fundo da clareira. Luísa congelou. O que foi isso? Uma onda de frio percorreu seu corpo. O som do disparo ecoou. E, em um movimento rápido, todos voltaram-se em direção à origem do barulho. A poeira e a fumaça da explosão ainda pairavam no ar. Mas o que o surpreendeu foi avistar uma figura familiar surgindo do outro lado. Era Raul, um amigo da família, que costumava visitar sua mãe quando ela ainda pensava que sua vida era normal. Raul estava agachado, segurando uma arma, seus olhos fixos em Carlos. Você, o que está fazendo aqui? Ele gritou, sua voz repleta de raiva e confusão. O ar na clareira parecia parar. Você não deveria ter voltado. Carlos, visivelmente abalado, olhou para Luísa, a expressão misturando medo e determinação. Raul, você não sabe o que está acontecendo. A verdade precisa ser revelada. Ela deve saber. Mas antes que pudesse responder, um segundo tiro atravessou o ar. Desta vez atingiu Carlos. Ele caiu, seus olhos arregalados, a expressão de incompreensão estampada em seu rosto. Carlos, não! O grito de Luísa ecoou enquanto o mundo à sua volta começava a ruir. Luísa correu até ele, o coração batendo descompassado. Um nó na garganta, mãos tremendo. Carlos, fala comigo. Não me deixa. Sua voz estava afogada em lágrimas.
O que estava acontecendo? Todo o seu mundo parecia se desintegrar em uma sequência interminável de dor e traições. E enquanto ela tentava segurá-lo, um grito cortou o ar novamente. Os homens armados agitaram-se. Raul estava agora à beira da loucura, apontando a arma para aqueles que cercavam a clareira. Vocês não têm ideia do que estão fazendo. Ela não é só uma garota comum. Vocês vão se arrepender. O temor se espalhou entre eles, mas ninguém sabia o que aquilo realmente significava. O que ele queria dizer? Os murmúrios começaram a circular. O que ele quer dizer com isso? O que ela tem que é tão especial? Mas Luísa não tinha tempo para isso. As palavras de Raul reverberavam em sua mente. E então, uma luz passou por seu olhar. O pendrive. O que mais ele poderia revelar? Mas antes que pudesse alcançá-lo, uma mão forte segurou seu braço. Era Raul, agora lento e determinado. Você precisa saber, Luísa. O que você vai descobrir neste pendrive mudará tudo. O que sua mãe escondeu, eu só tenho uma chance de lhe contar a verdade. E nesse instante, o horror se transformou em um maelstrom de revelações. Raul puxou um objeto do bolso, algo prateado que brilhava sob a luz da lua. Essa é a chave para tudo. Você tem que entender. Mas, antes que pudesse terminar, o céu começou a iluminar-se. Um clamor barulhento vindo do horizonte. Clique, clique, clique. Helicópteros estavam chegando. Luísa olhou em volta, confusa. O que isso significava? Algo estava prestes a mudar de uma forma que ninguém poderia prever. Ela se sentiu no centro de um furacão. As perguntas voltaram, e agora mais fervorosas do que nunca. Quem era ela realmente? Por que todo esse mistério? No auge do caos, uma explosão ofuscante irrompeu do céu. E Luísa mal teve tempo de se proteger, quando uma sensação estranha a invadiu. Parecia que a terra estava se abrindo sob seus pés. Andando lentamente, espantosamente na luz ofuscante, uma figura emergiu das chamas. Era uma mulher de sua família que Luísa nunca conhecera, mas reconheceu instantaneamente. A mesma face, os mesmos olhos. Mãe, ela sussurrou, incrédula. Mas a revelação que a mulher trouxe retumbou como um trovão. Luísa, sou eu, sua verdadeira mãe. O impacto daquelas palavras foi como um soco no estômago. O que você sabe sobre sua origem é a maior mentira. A verdade está dentro de você. Você não é apenas uma garota comum. O que há nesse pendrive não é só sobre sua família. É sobre você e sua verdadeira essência. Luísa encarou Raul, e por um breve instante ele parecia tão perplexo quanto ela. O vento uivava ao redor, levando com ele um misto de revelações. O que você está dizendo? Luísa mal conseguia respirar, enquanto as peças do quebra-cabeça giravam em sua mente. A presença da mulher febrilmente pulsava com uma verdade que Luísa nunca teria ousado suspeitar. Aquilo não era só sobre o passado, era sobre o futuro dela. Havia segredos mais sombrios à espreita, e agora ela precisava decidir se seguiria o caminho da verdade ou se mergulharia no abismo do desconhecido. Enquanto o coração dela ameaçava explodir de tanto conflito, Luísa percebeu que sua vida estava prestes a mudar completamente mais uma vez. As perguntas explodiam na sua mente e, com uma nova determinação, ela se virou para a figura, que afirmava ser sua mãe. O que devo fazer? A floresta estava em chamas. O que a verdade iria provocar? O que mais estava por vir e como tudo isso impactaria suas escolhas, seus relacionamentos e, principalmente, quem ela era naquele momento. Enquanto a voz da mulher ecoava na mente de Luísa, um peso imenso a oprimia. Tudo parecia girar ao seu redor. Raul, que um dia foi um amigo da família, agora era o portador de segredos devastadores. Sua verdadeira mãe. Luísa, você não é apenas uma garota comum, dizia ela, o tom de sua voz ressoando como um lamento perdido. O vento uivava e a fumaça densa da explosão contornava as figuras em pé na clareira. A sensação de desespero a envolvia como uma névoa obscura. As palavras dela faziam ecoar dúvidas em sua cabeça.
Quem era ela? Que mais havia escondido, além de tudo aquilo? Era como se um ciclo interminável de mentiras a cercasse, sufocante. Deixe que você descubra isso agora. Carlos, em seu último fôlego, começou a tentar se levantar, mas a gravidade o puxava de volta. O sangue escorria de sua ferida, e a expressão dele falava mais do que palavras. Ele estava lutando, não apenas por si, mas pelo futuro de Luísa. Vá, Luísa. Pegue o pendrive. Ele contém tudo. O pânico na voz de Raul era palpável, e Luísa, sem pensar, correu para pegar o pequeno dispositivo que havia mudado tudo em sua vida. Enquanto a figura de sua mãe emergia mais próxima, Luísa sentiu um misto de alegria e indignação. Mãe, por que você não me contou? O olhar dela, repleto de dor, parecia dizer que havia uma razão profunda e complicada. Mas não era hora de discutir. O eco distante de um helicóptero se aproximava, e em meio a tudo, eles precisavam agir rápido. O tempo parecia escasso. Venha comigo, Luísa. Raul disparou, puxando-a para longe do caos. Eles precisavam escapar, mas não sem antes lidar com o que aconteceria com sua mãe e Carlos. Não posso deixar você aqui, Luísa exclamou, a determinação crescendo dentro dela. A lealdade a fez hesitar. O cavalo, o selvagem que a havia inspirado, relinchou ao fundo, como se estivesse clamando por liberdade. E era isso que ela buscava, não só para si, mas para todos ao seu redor. Raul captou o olhar dela. Luísa, escute-me, o pendrive. Ele dirá quem você realmente é. Confiar em sua mãe pode ser traiçoeiro, mas também pode ser a chave para desvendar isso tudo. Somente você pode decidir. Enquanto tudo acontecia, Luísa viu a chance de encontrar a verdade em meio ao caos. E Harumi, tudo girava em torno disso. Mãe, o que você escondeu de mim? O que você realmente quer? Sua pergunta cortou o ar, e ela anseia por uma resposta. E a resposta veio, mas não de Marisa. Luísa, cada passo que você der agora mudará seu destino. Você é mais forte do que imagina. Use isso. A determinação no olhar de sua mãe não podia ser ignorada. Uma tentativa desesperada de conectar-se com a filha que ela ama. Mas, enquanto a tensão aumentava e as sombras se fechavam em torno deles, Luísa sabia que não havia mais tempo para vacilos. O pendrive pulsava em sua mão, e a verdade sobre sua origem estava prestes a ser revelada. Um pero que todos precisam enfrentar. Com um último olhar para trás para Carlos e sua mãe, Luísa decidiu: estou pronta para descobrir a verdade. E em meio à fumaça da clareira, algo dentro dela se acendeu. Quando os helicópteros chegaram e os refletores se acenderam sobre eles, Luísa estava determinada a lutar por sua verdade. A vida deles dependia da coragem que ela estava disposta a mostrar. E assim, enquanto o caos se desenrolava como um filme, Luísa deu um passo em direção ao novo futuro. E nosso querido público, se você chegou até aqui, isso significa que a jornada de Luísa tocou seu coração, não é mesmo? Você precisa se inscrever agora para acompanhar ainda mais histórias emocionantes como essa. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora e mostre que você está aqui para viver essa aventura. Não deixe de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. O que você achou das revelações? O que mais pode estar por vir? E não se esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho impactante. Não espere nem mais um segundo para compartilhar, porque histórias incríveis devem ser vividas em conjunto. Junte-se a nós e faça parte dessa comunidade de apaixonados por narrativas inesquecíveis.